Bem-vindos a mais um vídeo inspirador da vida de um grande homem e servo do nosso Senhor e Deus. No ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém e levou cativos os jovens mais nobres e inteligentes de Israel. Entre eles estava Daniel, um jovem judeu de linhagem real, arrancado de sua terra e levado para servir no palácio do rei. Mas Daniel não era apenas um prisioneiro. Ele foi escolhido para ser treinado na cultura e nos costumes babilônicos, aprendendo a língua e a ciência do império. No entanto, havia um problema. Parte desse treinamento envolvia comer alimentos proibidos pela lei judaica. Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei e, junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, propôs um teste. Eles se alimentariam apenas de vegetais e água por 10 dias. O resultado? Eles ficaram mais saudáveis e mais fortes do que os outros jovens que comiam os manjares do rei. Essa atitude chamou a atenção dos superiores, e Daniel rapidamente se destacou por sua inteligência e sabedoria. Ele não apenas permaneceu fiel a Deus, mas também provou que sua fé lhe dava mais força do que qualquer outro treinamento humano. Uma noite, o poderoso rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Ele exigiu que seus sábios não apenas interpretassem o sonho, mas também o contassem sem que ele revelasse o conteúdo. Uma tarefa impossível para qualquer homem comum. Furioso, o rei ordenou a execução de todos os sábios, incluindo Daniel e seus amigos. Mas Daniel, com fé inabalável, pediu ao rei um tempo para revelar o significado do sonho. Daniel e seus amigos oraram a Deus, e ele revelou o mistério. O sonho do rei era sobre uma grande estátua feita de diferentes materiais, representando reinos futuros que seriam destruídos por uma pedra. Simbolizando o reino eterno de Deus, Daniel revelou que apenas o reino de Deus duraria para sempre. Ao revelar o sonho e sua interpretação, Daniel não só salvou sua vida, mas também foi promovido a uma posição de grande autoridade no reino. Nabucodonosor ficou tão impressionado que elevou Daniel a uma posição de poder, tornando-o governador da província da Babilônia e chefe dos sábios do reino. Ele, um jovem judeu cativo, agora aconselhava um dos homens mais poderosos do mundo. Isso não foi apenas um milagre, mas uma demonstração do plano de Deus para a vida de Daniel. Em uma outra ocasião, Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro gigantesca e ordenou que todos se curvassem diante dela. Mas os amigos de Daniel, Hananias, Misael e Azarias, se recusaram a adorar qualquer outro Deus, além do Deus verdadeiro. Como punição, foram lançados em uma fornalha ardente, mas o impossível aconteceu. No meio das chamas, um quarto homem apareceu com eles, um ser divino que os protegeu do fogo. Eles saíram ilesos, sem sequer o cheiro de fumaça em suas roupas. Esse evento não apenas provou que Deus estava com eles, mas também fez o próprio Nabucodonosor reconhecer o poder do Deus de Israel. Décadas depois, outro rei subiu ao trono, Belsassar. Ele promoveu um grande banquete e, em um ato de desrespeito, usou os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para beber vinho e adorar seus deuses pagãos. De repente, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede palavras enigmáticas: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Assustado, Belsassar chamou Daniel para interpretar a mensagem. E a resposta foi assustadora. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim,
teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e o império babilônico caiu diante dos persas. Anos depois, sob o reinado do rei Dário, Daniel enfrentou outro desafio. Invejosos de sua posição, os administradores do reino conspiraram contra ele, convencendo o rei a emitir um decreto que proibia a adoração a qualquer outro deus além do próprio rei por 30 dias. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuou a orar ao seu Deus 3 vezes ao dia, como era seu costume. Seus inimigos o denunciaram ao rei, que relutantemente ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso. Na manhã seguinte, o rei Dário correu até a cova e encontrou Daniel vivo. Impressionado, ele proclamou um decreto, honrando o Deus de Daniel, e ordenou que os conspiradores fossem jogados na cova, onde não tiveram a mesma sorte. Este milagre é um testemunho poderoso da proteção divina sobre aqueles que confiam em Deus. Além de sua sabedoria e coragem, Daniel é conhecido por suas visões proféticas. Em uma visão, ele viu 4 grandes bestas saindo do mar, representando reinos futuros que se levantariam e cairiam. Essas visões são fundamentais para a compreensão das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Daniel também recebeu a profecia das 70 semanas, que fala sobre o tempo determinado para o povo judeu e a cidade santa, Jerusalém. Essas profecias têm sido estudadas por séculos e continuam a inspirar fé e esperança nos crentes. A história de Daniel é mais do que relatos de milagres. É um testemunho do que significa ter fé inabalável, independentemente das circunstâncias. Podemos confiar em Deus. Ele nos protege e nos guia, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele enfrentou a fúria de reis, sobreviveu a planos malignos e se manteve firme, mesmo diante da morte. Em todas as situações, Deus esteve com ele. A coragem e a integridade de Daniel são exemplos para todos nós. Ele manteve-se fiel aos seus princípios, mesmo diante de grandes perigos. Sua vida é um testemunho do poder da fé e da obediência a Deus. O impacto duradouro da vida de Daniel continua a inspirar cristãos hoje. Sua história nos lembra que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio e sair vitoriosos. Essa história nos ensina algo poderoso. Quando permanecemos fiéis a Deus, não importa o quão grande seja o desafio, Ele nos sustentará e nos livrará das armadilhas da vida. Essa é a história incrível do profeta Daniel, um homem de fé inabalável e coragem extraordinária. Que ela nos inspire a confiar em Deus e a viver com integridade e propósito. Bem, nós chegamos ao fim deste vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho para mais conteúdos inspiradores. Que o nosso Deus lhe abençoe grandemente e a todos os seus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.